Bom, eu vim do Rio de Janeiro para Nova York, pela primeira vez aqui o Rap 77 indo para fora do Brasil. E tô com uma pessoa aqui que, como eu, veio do Rio de Janeiro para Nova York, né? Não é à toa que você é a nossa primeira convidada aqui, né? Eu queria agradecer primeiro o pessoal do Fifth and Mad, que é o bar aqui. Bonito, aliás, é lindo o bar. Bem legal. Tá com decoração de Halloween, não sei o que tudo. Vem cá, me conta como é que você veio parar, uma carioca de Benfica, flamenguista também, de pai flamengo. Já soube que teu pai era fãzão do meu pai, do Flamengo e tudo. Me conta como é que você veio parar aqui como bailarina em Nova York. Eu sempre fui envolvida com os esportes e, obviamente, com futebol, né? Porque a gente vem do Brasil. Então, eu comecei natação aos 3 anos de idade. E fiz ginástica olímpica, basquete, futebol. E aos 8 anos, eu, através de um vizinho que morava lá em Benfica, falou: tá tendo balé lá na Vila Olímpica da Mangueira. E era ali do lado. Então, eu sempre muito energética, né, capeta em casa, e minha mãe falou: não, mas uma atividade vai sim. E aí, o projeto Dançando Pra Não Dançar, da Tereza Aguilar, no Rio de Janeiro, essa turma dela foi uma das primeiras turmas na comunidade da Mangueira, que era ali perto de casa, e eu fui fazer o teste, né, pra ver o que dava. Não sabendo que tinha as habilidades pra dança, passei no teste. E aí que eu acho que começou essa minha vida na dança. Eu nunca fui tão ligada à dança, nunca foi meu sonho de ser bailarina. Na verdade, eu entrei porque era mais uma atividade e eu comecei a gostar. Aos 10, 11 anos, eu já estava em 3 escolas. Eu ganhei bolsa para a Escola de Dança Maria Oleneva, do Teatro Municipal. Depois para o Centro de Movimento Débora Coker. E mais tarde eu tive a oportunidade de fazer um estágio com o Grupo Corpo. Só que aos 12 anos, uma das minhas professoras na Escola de Dança Maria Oleneva, Edith Eggs, falou assim: você é tão dedicado, você não se vê virando profissional? E eu pensava assim, virando profissional, nossa, deve ser tão difícil. A gente tem 3 maiores companhias de dança no Brasil, mas é muito difícil entrar nelas. As vagas são muito poucas e assim... Ela falou isso pra você tinha quantos anos? Eu acho que eu já devia ter uns 12. Quer dizer, ela 4 anos assim fazendo direto. Sim, direto, já devia estar na ponta. Então é onde você ali tem que estabelecer. Você quer ou você não quer, tipo... Porque não dá pra perder muito tempo. Você, na vida de bailarino, você tem que abdicar de muita coisa. Não tem a festinha do amigo, você não pode comer o que você quer, você tem que entrar na roupa, você tem que começar a usar sapatilha de ponta. Sua dedicação é muito maior, tipo, sua vida muda. É o que a gente fala do futebol, a mesma coisa. Exatamente. Quem não sabe como é que é a nossa carreira, entendeu? Acha que você tá ali, você faz o que gosta, aproveita. Nós, por exemplo, a gente treinava o dia inteiro e não chegava no final de semana, foi o que eu te falei. A gente tinha que fazer a alegria ainda ou a tristeza do pessoal. Então imagina vocês. Não, a gente vai falar da tua rotina aqui, que não é fácil, não. Era bem pesada a rotina. Então, ela falou pra mim assim, o que você se vê fazendo isso profissionalmente? Eu falei, vejo. Mas o meu ambiente na dança, tipo na Mangueira, na Vila Olímpica, sempre teve muita diversidade. Muitos alunos de todos os lugares, de comunidades diferentes. E quando eu fui para a Escola de Dança Maria Oleneva, foi a primeira vez que meu irmão também dança. Ele começou a dançar junto comigo quando ele tinha 6 anos. E foi a primeira vez que a gente entrou numa sala de balé que só tinha eu e ele de negro na sala. Então, quando ela falou pra mim se eu me via como profissional, eu nem pensei, porque eu falei assim, no Teatro Municipal do Rio não tem ninguém, não sei, né, vamos fazendo. Quem não conhece já imagina que é bailarina, a minha referência é a Ana Botafogo, né? Exato. Então é sempre uma branca, magrelinha, né, que é a bailarina que, então não é uma coisa muito normal, né? E a Ana Botafogo conhece a gente desde criança, porque ela era madrinha do projeto. Então assim, eu e meu irmão tem foto com ela desde quando a gente era piquititico. E... Eu levei a sério o que ela me falou, mas eu nunca me vi naquele patamar ainda. Não porque eu não conseguiria, mas eu não tinha muita representatividade. E aí, com 18 anos, eu ganhei a bolsa para ir pro Grupo Corpo. Então, eu passei 2 meses morando em Minas, trabalhando com a companhia, vendo como é que era estar no lugar profissional, até mesmo para me preparar para o futuro. E que futuro eu nem imaginava. Quando eu voltei pro Rio, uma professora que dançava no Municipal tinha uma amiga que era a primeira bailarina do The Dance Theatre of Harlem. E falou, será que você não quer mandar um vídeo, uma audição pra companhia? E até então eu não sabia o que era o Dance Theatre of Harlem. Mas é uma companhia muito conhecida, tá completando 50 anos agora, já havia dançado no Brasil, e na Escola de Dança Maria Oleneva tinha um quadro deles. Eu passava perto desse quadro e eu nunca tinha visto. Nunca nem imaginava. Não, e aí ela falou, vamos mandar um vídeo. Aí a Tereza Aguilar, que é a diretora, mandou um vídeo junto com ela, a gente passou, eu passei na seleção.
E eles pediram pra eu vir pra Nova York pessoalmente. Então eu vim em 2008, fiz a audição em pessoa, entre 200 bailarinos, eu fui uma das que passei, eram uns 20, eles escolheram uns 20 daquele grupo, e vim. Coisa incrível. Eu vou falar daqui a pouco daquele comercial do Activia. Meu favorito. Então, mas aquilo ali tem uma... Aliás, pra quem não viu que esse comercial é de arrepiar, eu assisti a primeira vez, eu quase chorei, que realmente é lindo. Mas assim, aquilo ali tem um lado verdade ali seu, que você tinha aquela bailarina ali do lado? Total. Então, eu acho que a bailarina pra eles foi meio que referência do verão e do inverno, dos flocos caindo. Mas a história daquele comercial ali é muito próxima pra mim, porque o cinegrafista, o Ben, ele filmou tudo de acordo com o que eu contei pra ele. Como que era a minha vida na dança, como que era a minha vida no Brasil, as dificuldades. Quando eu cheguei em Nova York, eu não falava inglês, eu não falava nada. Pois é, eu quero saber como é que foi essa tua, quando você chegou pra poder fazer... se comunicar com as outras bailarinas, a maioria tudo daqui, né? Sim, todo mundo. Então a referência daquele comercial foi toda da minha vida. Ele conseguiu resumir aquilo ali em 4 minutos. Tem uma parte que tem, assim, várias bailarinas, e ele olha pra você e aponta, assim, né? Maioria branca, né, que tá ali, e ele só aponta só pra você. Aquilo ali foi meio que parecido com o que aconteceu? Ou... Tinha um pouco de drama ali, né? Claro, não, claro. Assim, mas... Em audições, geralmente tem coisas assim que acontecem, mas na minha audição, na verdade, começou com 200 pessoas. 30 foram embora. Assim, o número vai caindo, vai caindo, vai caindo. Você vai se sentindo assim, né? Ai, meu Deus, e agora, e agora, e agora? Quem é o próximo? A gente nunca conhece quem é aquele que fica até o final. E aí eles viram e falam assim, ok, você vem sozinho, eles te ensinam uma sequência em 1 minuto. Você tem que pegar aquilo ali em 1 minuto e mostrar pra eles. Então seu coração fica assim, saindo pela boca, morrendo de medo. Quantas pessoas assistindo pra fazer devia ter uns 10 ali na bancada, se inscrevendo e olhando pra você. Parece aquela coisa de filme, né? Que fica aquela mesinha, aquelas cadeirinhas, os 10 ali olhando pra sua cara assim. É assim olhando mesmo. pro outro, comentando. E a pessoa não dá nem um sorriso. Porque assim, olha... Ele não pode passar que ele tá gostando ou não. Não, né? Não pode. Tem todo aquele drama. É bem filme mesmo. Mas que é a pura realidade. No mundo da dança. Você não sai dali aí e fala pra outra assim, nossa, eu acho que ele olhou com uma cara meio rabo de olho. Não, e você fica pensando milhares de coisas, né? E agora? Será que ele gostou? Será que ele não gostou? Mas ninguém olhou pra esse lado, não. Tipo, muita coisa passa na sua cabeça. Quanto tempo depois de fazer isso que eles dizem quem é que vai ser? Eles te avisam na hora. E aí você veio pra cá em 2008 mesmo? Em 2008. Quer dizer, já tem 10 anos que você tá aqui, né? Já. Aí você foi aprender inglês aos pouquinhos, foi? Então, aí eu vim... sem falar, aprendi a fazer aqueles cursinhos no Brasil. Um cursinho avançado pra viagem. E eu não falava nada de inglês. Então, até chegando aqui no aeroporto foi muito difícil. Eu tenho uma pessoa que eu considero que é um anjo, e até hoje eu nem sei quem é essa pessoa. Ela me trouxe do JFK até a estação do meu balé. Eu nunca nem soube quem ela era. Porque eu falava espanhol, aprendi espanhol com uma professora cubana através do projeto Dançando Pra Não Dançar. E aí eu me virei no meu espanhol, né? Achei que fosse dominicano, porque aqui é cheio de dominicano. Não, literalmente. Então, assim, eu me virei muito no espanhol, mas quando eu cheguei no Dance City of Harlem, que eu vi aquela diversidade, bailarinas que pareciam comigo, eu me achei, sabe? Quando você entra num lugar que você fala, uau, acho que aqui é o meu lugar. Tô me sentindo acolhida. No Harlem, ainda mais no Harlem, né? E pra mim foi um mundo totalmente diferente. Então o inglês começou a vir. Eu entrei num curso, numa universidade, que hoje em dia é perto da minha casa, no City College. Eu fazia aquele curso de sábado todo dia, 7 horas seguidas. Era muito pesado e assim, eu aprendi algumas coisas, mas bem o básico. Eu não conseguia formar uma frase ou ter uma conversa com ninguém. Então eu comecei a me virar sozinha, tipo street style. Comecei a aprender com o pessoal lá do balé, falava um monte de coisa errada, sempre pedia pra alguém me corrigir. Eu nunca tive medo, tipo, fui bem destemida e meter a cara mesmo pra aprender. Então, foi assim que eu comecei a aprender o inglês. Mas quando você fica horas e horas falando o tempo todo, vivendo o seu dia a dia, tem como, você acaba aprendendo. Mas eu também convivia com muito brasileiro. Ah, é? Essa era a parte difícil. Aonde? A história, nesses lugares aqui de tinha uma menina na minha companhia que era brasileira. Então, quando eu vim, ela traduzia tudo. Mas essa menina era dançarina também? Sim, ela era bailarina da companhia, E ela Flávia. veio de onde? Ela veio de São Paulo. Ela já estava na companhia antes de eu chegar. Aí eu cheguei, ela assim, super me acolheu. Hoje em dia eu falo que ela é minha mãe, minha melhor amiga. E ela traduzia tudo pra mim. Pô, que legal, né? Você chegar já Não, é perfeito, um mas eu tava super assim, né? Eu tenho a Flávia, então que se vire. Aí ela... Depois de uns anos, ela saiu da companhia, foi fazer outras coisas na vida dela, e eu falei, putz, e agora ela não tá aqui, né? Agora eu vou ter que me virar sozinha. Então foi aí que eu comecei a caminhar com as minhas pernas, né? E aprender um pouco mais. É porque eu ia falar assim, quando eu comecei a vir para Nova York, isso já deve ter uns 20 anos que eu comecei a
a vir pra cá, o que me atraiu foi o rap. Todo mundo sabe, quem já me acompanha, que eu sou colecionador e eu tenho, assim, eu vou pra show, venho pra cá só pra... Eu vinha sozinho pra ir nos shows, né? Então a cultura negra, não só o hip hop, porque você começa a gostar de uma coisa, você começa a ir pros filmes, você começa a ir pra música antiga, pro soul, pro R&B, tudo que tem aqui. Então a cultura negra, em geral, ela sempre me atraiu muito. E Nova York é o berço da cultura. Eu te falei que eu vou muito no Harlem, lá na 125, né? Total. Isso pra você foi assim, foi fundamental, porque sendo uma bailarina negra, vindo do subúrbio do Rio, você chegar aqui, não é que o Harlem parece o Rio, mas assim, você... Tem uma pitadinha. Você se sente mais confortável, né? Olha, eu vou te ser bem sincera. A princípio, quando... Bom, pra começar, meu sonho nunca foi... sair do Brasil. Eu nunca me imaginei indo pra uma viagem internacional. Não, você não imaginava nem que você ia ser bailarina. Exatamente, não. Então, assim, sabe aquelas pessoas que falam assim, meu sonho é pra Paris, meu sonho é pra Nova York. Sim. Eu nunca sonhei que eu ia chegar em Nova York e ia começar a aprender um pouco da cultura americana. Então, quando um sonho distante, assim, nem imagino, não tem imaginado. Não, nem batia assim na porta. Então, quando eu cheguei em Nova York, que eu já estava no Dance Theater of Harlem, pra mim aquilo ali foi um mundo totalmente diferente. Uma cultura totalmente diferente. Hoje em dia, depois desses anos todos e de estar morando no próprio Harlem, com certeza, tipo Madureira. É um total Madureira, Zona Norte. Eu brinco que eu morei lá na 187 Brother, naquela Washington Heights, que é o que antigamente chegavam as drogas aqui em Nova York. Então, assim, são lugares que o pessoal... Quando você fala assim, mora em Nova York, todo mundo, nossa, Nova York deve ser chique. Nossa, super chique. Cara, eu ando de metrô 2 horas da manhã indo pro Bronx, que é perigosíssimo. Só que, lógico, é que você não pode imaginar que é igual ao Brasil, mas assim, mal comparando, é isso que você falou, né? Não, super seguro. E eu, assim, nossa, que lugar legal. Então, toda vez que eu tenho um tempo, eu vou explorar mais sobre o bairro. E quanto mais você vai pra cima, é super Madureira. Tem tudo no chão, o povo vendendo. E você consegue achar comida da gente, do Brasil, sabe, nos mercados hispanos. Então, assim... Não me senti só acolhida no balé, mas pelo meu bairro também, sabe? A cultura do bairro. Através dos anos eu comecei a descobrir mais e mais. Você tocou no assunto de como bailarina tem uma vida difícil pra caramba. Você contou até uma história antes da gente começar aqui a gravar da menina que falava que bailarina não era... Total. Não era nada demais. Porque, você não dança, né? Não é de verdade. E você me mostrou a tua agenda pro ano que vem, que já tá totalmente lotada. Quer dizer, qual é a média, assim? É quase que cada 2 dias uma apresentação o ano inteiro? A gente geralmente tem público de escolas, shows pra crianças. Então esses shows também contam, porque assim, é pauleira. Lógico. E é um tour super longo. Como os cantores têm show corporativo pra empresa, a mesma coisa. Sim, aí a gente já programa tudo pro próximo ano. Eu acho que talvez a gente deve fazer em média mais de uns 100, 200 shows. Por ano. E o ano na América começa de maio a dezembro. Não, de maio a maio. Aqui é do meio do ano pro meio do ano, não é nem janeiro a dezembro. Então, assim, o nosso ano é bem longo e bem puxado. Que o Natal e Ano Novo, você tem apresentação nessa época? A gente trabalha, sim. Então, aí tem os quebra-nozes. Então, quebra-nozes são apresentações de finais de ano de Natal, inspiradas no balé. São coisas bem antigas. Todas as escolinhas têm, ou todas as grandes companhias têm quebra-nozes. Então, ou às vezes eu danço na minha própria companhia, ou eu faço guest artist, que é artista convidado. Dependendo da escola que tá, eles pagam pra eu ir lá dançar na escola deles. E esse ano eu tenho 2 lugares que eu vou dançar, um é em Flint, Michigan, e o outro é na Filadélfia. E tem muita apresentação que você faz assim, sozinha. Que você tem que ficar ali quanto tempo se apresentando? Então, a nossa carga horária meio que de ensaio, todos os dias, são 7 horas por dia, com um break de 1 hora pra você comer. E você não tá fazendo só um balé, você aprende um repertório inteiro. O nosso repertório tem mais de 30 balés. Então é isso que eu falo, o balé, na verdade, é fisicamente e psicologicamente muito pesado. Você tem que gostar muito, porque você repete o mesmo passo todo dia. Caramba. E não é que aquela coisa chata. Quando vem um coreógrafo diferente que tá criando algo em você, é assim, uau, tô trabalhando com uma pessoa nova que tá fazendo eu me redescobrir e conhecer coisas diferentes, conhecer coisas novas. E quando você tá no palco, a carga horária que eu falo mentalmente é tão puxada porque você ensaia 7 horas por dia, um mês inteiro, e às vezes o solo que você faz no palco é de 3 minutos. Então aquele é o momento ali que você tem pra, tipo assim... Eu tenho que provar pro mundo todo que o meu trabalho foi bem feito, sabe? Você fica com aquilo na cabeça, de ser perfeito, que não existe. Eu fui num circo outro dia com meu filho lá no Rio, tem um circo famoso.
E na hora de uma das apresentações do malabarista, ele deixou cair, era uma mulher, ela deixou cair um negócio. E aí? E a gente assistindo deu um nervoso, que eu falei assim, coitada da mulher. Aí ela rapidinho pegou e o pessoal aplaudiu, né? Deu uma é meio que como o cantor, a cantora que cai com salto alto. Deve ser uma... Eu não sei se já aconteceu com você alguma vez, você tá ali... Então, é como eles falam aqui, é live performance. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E eu acho que assim, o bailarino, o artista, o pessoal da arte, ou o jogador, o atleta, você é tão condicionado a que se der alguma coisa errada, você saber como... Você se vira, você levanta, você sai correndo, você sabe o que fazer, sabe? Você dá uma cambalhota e continua correndo, não importa. Então, assim, eu acho que a gente tem situações assim, mas a gente sabe como lidar. Tem uma história que você, por ser negra, a sua sapatilha, você pintava, sei lá, pra poder ficar da tua cor. Então, como é que é isso? O que muita gente às vezes não entende, né? O Dance Theatre of Harlem foi fundado em 1969 pelo Arthur Mitchell, que estava indo pro Brasil para fazer o Dance Theatre of Harlem no Brasil. Caraca, sério? E aí, quando ele estava no aeroporto, o Dr. Martin Luther King faleceu. E o Arthur Mitchell é do Harlem, então ele voltou pro Harlem para fazer o Dance Theatre of Harlem no lugar que ele nasceu e foi criado. Ele trouxe arte para a comunidade dele. Quer dizer que o Brasil tem uma... tava quase lá. Parte da história do Dance Theatre of Harlem. Total. Ele ia... Porque ele trabalhou muito no Teatro Municipal com vários bailarinos e ele queria abrir o Dance Theatre of Harlem lá. Só que... Quando ele veio pra cá e ele viu que o Harlem, que era o lugar que ele morava, culturalmente precisava de arte, ele resolveu fundar a companhia aqui. Ele também foi o primeiro bailarino negro principal do New York City Ballet e trabalhou com George Balanchine, que anos atrás isso era assim, uau! Coisa mais incrível. Ele foi o primeiro negro no palco com uma bailarina branca a dançar um balé que assim, é conhecido mundialmente, que é um padedê que se chama Egon. Então, assim, se você falar desse balé, todo mundo sabe quem ele é. Fora que ele também mudou o mundo da dança. E aí vem o negócio da sapatilha. A sapatilha hoje em dia, muita gente não entende, não é moda. Não é porque eu quero pintar ou pela minha questão racial. A sapatilha veio que o Dance Theatre of Harlem criou essa diversidade no mundo da dança. Essa foi a primeira companhia a inserir meia e sapatilha da cor da pele. O que quando eu tava no Brasil e dançava, todo mundo usava rosa. Eu nunca fui apresentada e não entendia. Mas quando eu vim pra cá, aí que eu entendi que tinha uma grande história atrás. Ou seja, na companhia dele, tinham bailarinos do mundo todo. E todo mundo de uma cor, tom de pele diferente. Então, para o pessoal não usar uma meia rosa e ficar um corpo negro com um final de perna rosa... Ele falou, olha, vamos começar a partir de semana que vem todo mundo a pintar a sapatilha e a meia calça da cor da pele. Pra você ter uma linha longe. E quando você olha do palco pra... isso faz um efeito, é isso que eu te perguntar na perna. Uma linha contínua. É muito mais bonita. Hoje em dia eu entendo. Uma coisa que a gente nunca ia imaginar. Exatamente. E aí eu consigo explicar mais pra galera. Então, assim, o difícil agora no mundo da dança é... Desde aquela época, todo mundo sempre pintava. Você imaginaria que agora já teriam sapatilhas para vender, da cor da pele. E não tem. Não tem ainda. Não, isso é uma outra história que a gente ainda tem que ir muito mais a fundo. Porque o mercado de dança não está aberto para a diversidade ainda. Não é só o mundo da dança, né? Tem tanta coisa ainda que a gente... Total. Não só vocês negros, mas a gente que é inserido na cultura negra também luta, né? Porque é pelo fim do racismo, de tanta coisa que ainda tem. A gente vê, total, existe. Vejo em jogo de futebol, torcedores fazendo isso. Então, assim, é uma coisa que, infelizmente, nesse mundo é uma coisa meio, né, que incomoda. Agora, eu vi ali no flyer que tem Brasil ali em outubro, né, na época do meu aniversário. Tomara, Só não vi Rio de Janeiro. Eu tô me perguntando por que não tem Rio de Janeiro. Tá quase sendo confirmado. Vamos, eu vou ter que ir atrás aí de alguém pra chamar vocês pro Rio de Janeiro. Por favor, a gente tá dentro. Por enquanto é o quê? São Paulo e... Trancoso, não é isso? Espero que dê certo, ó. Já pensou? Tô com os dedos cruzados. Faz no Rio, comemorar meu aniversário lá com tomara. Dance Theatre of Harlem no Rio. Nossa, você imaginou? Tá na pauta ali, vamos ver se vai. Agora vem cá, você virou uma espécie que meio de influenciadora. Não só digital, mas também com empresas, com... Primeiro eu queria falar, o teu Instagram, você tem lá 90 mil seguidores, tem muita gente te seguindo, achei bem bacana, porque a gente também não imagina, né, que uma pessoa... Uma brasileira que está aqui, não dá um orgulho pra gente, né? Porque todo mundo acha que quem tá em Nova York, quem tá em Los Angeles é porque tem dinheiro ou porque não sei o quê. Não é isso. É totalmente diferente. Uma vida que você batalhou para isso.
e você virou embaixadora global da Activia, que foi aquele comercial que a gente estava falando. Eu queria que você contasse um pouco de como foi essa... O engraçado das minhas redes sociais é que, assim, eu nunca planejei nada. Eu sempre sou uma pessoa meio imprevisível. A companhia viaja muito. Então, era naquela época que criaram o Facebook. Todas as cidades que a gente ia, tinha alguém que me adicionava. Então, eu achei que, assim, meu Facebook é meio privado, mais pra família e amigos. Pra dar notícia que eu tô viva, né? Tô bem, gente, tá tudo certo. E aí, foi quando o Instagram chegou. Eu comecei a botar fotos no meu Instagram mostrando mais o dia a dia da vida de um bailarino, ou o meu típico dia a dia, que também é de uma pessoa normal, né? E aí a galera começou a se identificar bastante. E com isso, as marcas também começaram a dar mais acesso para bailarinos e para arte. Legal. Então o pessoal da Activia me achou através da minha história. Em 2016... foi através de rede social? Olha aí, tá vendo? Falei uma coisa sem querer. Foi total. Eu tava assim, né? Uau, tipo, é vocês mesmos que estão me procurando. Não é trote, assim. Nunca imaginar, né? Você já devia saber, já aconteceu tanta coisa assim que você achava que era trote na vida, mas, mais não, uma. Mas às vezes eu ainda acho que assim, não é comigo, não é comigo. Não cai a ficha. Eu sou aquela que eu acredito quando eu tô ali. E aí eles entraram em contato comigo, falaram, a gente adoraria contar um pouco da sua história. E aí veio um time todo da França, da Activia Global. A gente fechou um teatro aqui em Nova York, o King's Theatre. E foi lá que a gente gravou. Eu já fui lá num show de rap lá no King's Theatre, Foi a primeira vez que eu entrei nesse lugar. Brooklyn, maravilhoso teatro. Lindo, Quando eu entrei, lindo. eu falei, gente, eu nem acredito que fecharam isso aqui só pra gravar um Quando comercial. eu fui no show, eu achei estranho até ser um show ali, porque é um lugar que parece teatro mesmo de dança, sei lá, de apresentação. E aí eles fecharam o teatro, a gente passou gravando durante 2 semanas, porque tinha bastante coisas do lado de fora, externa, e coisas dentro do teatro. Essa oportunidade que veio da Activia foi maravilhosa, porque eu acabei sendo a primeira embaixatriz global negra da Activia. E depois a gente gravou um comercial no Brasil, em São Paulo. Que tinha Zica, que é do Beleza Natural, tinha uma outra moça que trabalhava na culinária. Então, assim, foi uma campanha inspirada em mulheres. No poder feminino, em como as pessoas estão hoje em dia conseguindo inspirar outras mulheres. Ou inspirar em maneira geral, sabe? Um público total. Então, hoje em dia, eu considero que eu não sou somente uma bailarina, como você falou. Às vezes nem influenciadora. Eu acho esse nome meio assim, eu fico meio... é meio estranho, mas eu acho que eu sou uma pessoa... Não deixa de ser, ué. Não deixa de ser. Não, com certeza. Mas eu acho que... Hoje em dia eu sou uma pessoa que eu tenho voz, sabe? Eu uso a minha plataforma para reivindicar e falar em diversos assuntos. Sejam eles sobre dança, sejam eles sobre criança, sejam eles sobre arte, sejam eles sobre países, sabe? E hoje em dia eu criei uma plataforma para mulheres que se chama Empower New York. Eu ia te perguntar isso, que você fundou junto com a Hélia. Helen. O que ela fazia? Ela também tinha um trabalho... na verdade, ela é minha vizinha. Nós duas temos um bulldog francês, a gente tava andando os cachorros um dia. Falou, você tem cachorro? Eu também tenho. A gente meio que virou amiga. E aí a gente fundou ano passado o Empower New York, que é uma plataforma global para mulheres do mundo inteiro. A gente é a primeira plataforma no mundo a fazer um takeover. O que é um takeover? A gente coloca o seu perfil no nosso feed e você conta a sua história durante 24 horas, durante o dia inteiro nos nossos stories. Ou seja, Empower, você está dando poder à mulher durante empoderamento, um dia. Para ela contar a sua história. Ela cuidar do Instagram, é isso? Sim, ela faz os stories ali dela, a gente dá a senha, a plataforma é sua. Que legal. Vai lá e conta a sua vida, vende seu peixe, fala da sua marca, fala quem você é. Você vende salgadinho? Fala. Você tem uma empresa? Fala. Sabe? Faz propaganda de quem você é. E compartilha história, inspira outras pessoas. Então, assim, a nossa plataforma hoje em dia já tem crescido, assim... Quantas mulheres já fizeram lá? A gente já teve mais de 250 pessoas. Caramba. E a gente tem eventos também em Nova York. 3 eventos ao ano. O primeiro começou com 75 pessoas, o segundo foi para 80. Agora, na última segunda, 2 semanas atrás... sold out sempre, né? Vende tudo, né? A gente teve um evento também sold out de 120 mulheres. Todas essas pessoas são desconhecidas, mas que seguem a plataforma e que querem se encontrar pessoalmente. E aí, nesses eventos, a gente tem 4 palestrantes que contam as histórias da sua vida, mas que tem algo em comum. E aí, a galera que tá ali, o público que tá assistindo, levanta a mão, conversa, compartilha um pouco da história. Então, é uma rede de troca, é uma rede de mulheres, feita para mulheres, para se unir e fazer o network, que é uma coisa muito importante hoje em dia. Mas vocês pegam do mundo inteiro? Do mundo inteiro. Hoje tem uma menina da Califórnia contando a história da vida dela. Não, mas aí quando elas vêm pro evento, vem gente de fora dos Estados Unidos também? Vem gente que mora aqui, vem gente de outra cidade. E a gente vai fazer um ano agora. Dia 29 de dezembro. Então, assim, a gente cresceu absurdamente. A gente teve a oportunidade de
tá no Social Good Summit, que é um evento da ONU em prol de criar coisas que vão modificar e ajudar as pessoas em 2020. Então a gente foi um dos Social Global Goals pro próximo ano, em como essa rede está ajudando as pessoas. E assim, vindo de Benfica, do Rio de Janeiro, sendo bailarina, como é que você ainda acha tempo para fazer isso? Assim, eu acho que esse foi um dos trabalhos que nós criamos juntas, eu e a Hélia, que me dá mais paixão, sabe? De conhecer a vida do outro, de ajudar o outro. Você foi a primeira brasileira a sair na capa da revista Point Magazine, né? Que é uma revista famosa de dança. Conta como é que foi. Essa revista, a proposta dela... Bom, primeiro que essa foi a minha primeira capa da vida, né? Então, o coração já bateu ali, eu tava toda nervosa, mas... Veio num momento maravilhoso, onde a dança hoje em dia está tendo uma diversidade muito maior. Nós temos bailarinos em todas as companhias que são diversos, que vêm de lugares diferentes. A Point Magazine é uma das revistas mais famosas mundialmente no mundo da dança. E, na verdade, eu sou a primeira brasileira negra na capa da revista, desde quando eles criaram a revista. Então, foi assim, um momento histórico, porque nunca teve ninguém. E o mais engraçado, a Frida, minha cachorrinha, faz parte da minha rede social inteira. Ah, é? E aí, quando ela tá tão famosa quanto você. Super, tá quase lá. E aí, quando eles me chamaram pra fazer a capa, eles falaram, você pode trazer a Frida? Aí eu assim, posso levar a Frida? Ah, por favor, a gente gosta muito dela, nas suas fotos, não sei o quê. Então, eu fiz a foto grande, né, pra capa e tal, e a Frida tava nas outras fotos, também incluídas na revista. Então, assim, que maneiro. Foi um momento maravilhoso, gratidão enorme por ter uma revista que me deu essa oportunidade, sabe? E, assim, eu não sei explicar, porque essa capa da revista, nesse momento que a gente tá no mundo da dança, foi assim, uau, agora vai. Agora vai, abre a porta, dá oportunidade. A sua vida é aquela que daria um filme bom, hein? Nossa, literalmente, tem muita coisa pra contar. É literalmente um conto de fadas. Nossa, total, muito legal. Total, muito tem legal. muita coisa pra contar. Vem cá, pra terminar, teu dia a dia aqui em Nova York, você costuma ir, porque eu te falei que eu vou a show o tempo todo. E eu vou também a teatro, ver comediantes. O que você gosta aqui de fazer, principalmente em Nova York? Você tem tempo? Nossa. Quando você tem tempo pra ir, né? Eu adoro o verão aqui. Inverno eu não curto muito, porque a galera fica mais em casa, então vai pra um barzinho tomar um drink e tal. Meio depressivo. É o ó. Mas, primeiro que às vezes eu me reúno com o pessoal, meus amigos e minha segunda família, que mora aqui em Nova York. Eu faço uma feijoada todo ano. Então eu convido todo mundo, assim, esses são os melhores tempos do ano, né? Eu vou lá, cozinho, chamo o pessoal, todo mundo vem lá pra casa. Mas eu adoro ir pra shows. Curto bastante R&B, adoro a Beyoncé. Tive a oportunidade de trabalhar com a Alicia Keys ano passado. É mesmo? Num comercial. E o mais engraçado da minha história com ela. Ela me segue no Instagram já faz 5 anos. Eu nunca nem soube que ela tava ali. E aí um seguidor meu falou, sabia que a Alicia Keys se segue? Eu assim, oi, como assim? Ele, não, vai lá olhar. E quando eu olhei, eu comecei a dar cambalhota em casa, assim, né, super emocionada. E ela falou, eu vou estar fazendo uma campanha para uma jaqueta que se chama She's a King. Sobre empoderamento feminino também. E eu tiro bastante foto no metrô, que é tipo dança e o contraste clássico. Ela fez um clipe no início da carreira. Exatamente. Que era no metrô. E aí esse comercial dela foi no metrô comigo, e ela passava a jaqueta pra mim e eu passava a jaqueta pra outra pessoa. Então, assim, foi muito legal ter conhecido ela, assim, foi outro marco na minha vida em ter uma pessoa como ela, que trabalha com arte, que trabalha na música e que admira o meu trabalho. Eu sempre procuro me envolver com muitas coisas. Aqui em Nova York tem arte pra tudo quanto é lado. E às vezes você não precisa pagar. Sabe, você tá ali naquele momento aqui show, restaurante, nossa, você fica aqui, você vai a um restaurante por ano e eu acho que você não conhece tudo. Não, e você não conhece Nova York toda. É verdade. Cada dia é um lugar diferente. Assim, é maravilhoso explorar essa cidade. Eu aqui há 20 anos, indo e voltando, ainda não conheço tudo. Você imagina... Tem muita coisa pra conhecer aqui. Ingrid, super obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado você. Primeira entrevista em Nova York, não podia ser melhor. Ó. Tintim aí pra gente. Tintim. Obrigado, sucesso sempre pra você. Que bom.